Pessoal, tá começando mais um Extremo Cast. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Will Ferreira. E eu, Fábio Reis. E o tema de hoje é cultura na quebrada. Vamos falar especificamente da cultura aqui na região de Parelheiros. Uma cultura riquíssima que muita gente nem conhece, né? Exato, né? Parelheiros, ele vem de um contexto histórico bem longo. Ele já vem desde das tribos indígenas que já estavam aqui na região. E também ele conta com um período histórico com as migrações, né? O pessoal que veio da Europa para cá. Que muita gente também não sabe, né? É que o bairro mais antigo de toda São Paulo tá próximo, né? Que é Engenheiro Marcilac. Foi o primeiro bairro a ser povoado, né? Pelos estrangeiros, né? Digamos assim. Porque, como a gente falou, né? É uma cultura que antes de ser descoberta já tinha um povo aqui, né? O povo indígena. Então a gente não pode falar, né? Que aqui foi descoberto, né? Já tinha muita gente morando aqui na região. Naquela época, naquele período. E é difícil, né, a gente não relatar isso, né? Parece que, pelo menos na minha visão, né, os indígenas não estavam aqui, né? Eles apareceram do nada, né? Brotaram. Sim. E sem contar que a nossa relação com os indígenas era uma relação que ao mesmo tempo ela era muito natural, porque eu lembro deles circulando pelo bairro aqui de Silveira e ok, a gente só falava, tá, eles estão aí. Onde eles moram? Onde vivem? O que comem? Sabe? Mas assim, era natural ver os indígenas circulando pelo bairro. Quando eu vim pra cá, foi uma transição um pouquinho longa, porque eu vinha pra cá, mas ainda morava com a minha avó no Brooklyn, né? E sempre quando eu vinha aqui pra região, eu pegava o ônibus que saía lá de Santo Amaro, pra baixo do terminal ainda, que era o 6090, que era o barragem. Nossa, sim. Terminal aliás, não era nem terminal, era Santo Amaro, barragem. E lá sempre eu via alguns indígenas, né? Dentro do ônibus que eles iam pro lado de lá pra tentar vender as artes deles, os artesanatos. E foi o primeiro contato que eu tive com eles. E na época eu tinha um contato bem preconceituoso, porque eu sempre via eles assim, tipo, era diferente. Sim. Então foi meio que, tipo, também uma questão de costume. Eu me adaptei a um povo que já era daqui, né? Sim. A gente era muito acostumado a olhar pra eles com um olhar de superioridade da nossa parte. Tipo, eles são coitados, eles, sabe, tipo, são pedintes, Sim. né? Indígena eram muito tratados e existe muita gente que ainda pensa que os indígenas, eles são bêbados, né? É verdade. Tem uma relação de preconceito, de fato, muito Sim. grande, assim. Fábio trouxe, e é bem interessante pensar que nós estamos falando que eles iam, né, vender o artesanato deles em outras regiões e a gente não tinha contato com essa cultura que, se for pensar territorialmente, é nossa. É nossa, sabe? é. A gente deveria estar aprendendo com eles, por eles serem moradores da região há muito mais tempo, por eles ter a consciência de manter a cultura deles. E, infelizmente, a gente acaba não se socializando por esse olhar de superioridade, né? Exato. De olhar para eles como coitados. A gente deveria realmente olhar com eles e tentar aprender, e acabava não. Eles pensam totalmente de uma maneira medieval, né? Digamos Sim, assim. é bem isso. A gente mesmo, olhava assim. com a necessidade de catequizar eles, né? Nossa, exato. Exatamente. Não, Eu acho que essa foi a analogia horrível falar isso, mas é isso, perfeita, cara. Fábio. É isso mesmo. O miserável é um gênio! Porque há mais de 500 anos que acaba o povo vindo com essa ilusão de que eles precisam ser catequizados, que eles precisam aprender a língua dos outros, entendeu? Ensinar uma nova cultura a eles, desrespeitando totalmente aquilo que eles já vieram construindo ao longo da vida deles. Sim. Ao mesmo tempo em que aqui a gente sempre teve uma supervalorização de que a história de Parelheiros tem a ver com a cultura alemã. Ponto. Exatamente, excluindo totalmente o contexto que já existia no território. Sim. Já estava ali. E pensando na história aqui de Parelheiros, o primeiro nome do bairro, na verdade, nem era Parelheiros, né? Era Santa Cruz. Era Santa Cruz. Era Santa... Parelheiros veio depois, devido à corrida As de corridas cavalos. de cavalos que eles chamavam de parrilas. Parrilas. Então. Extremocast é cultura, viu, pô? É. Vai ver. Então, assim. Respeita que a gente estuda pra fazer esse podcast. E engraçado, né? A gente fala da cultura alemã. Como ela realmente é um contraste muito grande, né? Se a gente for ver aqui na região, a gente sempre viu a família Schunk, né? Que é uma das mais antigas da região. Família Hessel também, né? Sim.
E como sempre foi cultuado mais esse lado, né? Sim. E não nosso amigos indígenas. É muito complicado. A gente vê como que São Paulo absorve muita cultura e até nos lugares mais extremos essa cultura ela abrange várias outras, né? Também tem os japoneses, né, que vieram para cá, para a região. Sim. Tanto que é um dos povos que mais plantam aqui, né, que fazem a questão da agricultura aqui na região. Sim, as feiras, aliás, muitos são feirantes, né? Pensar que a gente tem um clube japonês aqui, né, mano? Ali no Colônia. Exato. É muito louco a gente pensar que existe uma coisa de você manter vivo a cultura do seu local de origem, Sim. da sua família. A gente vê muito esse processo, por exemplo, com os alemães, com os japoneses, mas e o povo do Nordeste, que são as nossas famílias, Sim. Exato. que também vieram pra cá, Sim. né, que também construíram suas vidas, que também construíram os bairros, né? É verdade. Pouco se fala sobre isso, né? Se a gente fala de que Parelheiros é o lugar onde está concentrado hoje, junto com Grajaú, a maior população preta de São Paulo, olha aí do que a gente tá falando, Sim, né? exato. E isso pouco se fala. Porque se a gente parar para analisar, o Parelheiros ele é muito rico em coletivos. Coletivos totalmente focados em cultura. E muitos desses coletivos, até pouco tempo atrás, eu lembro de um coletivo que é o Abayomi. Sim, Ele vem com um nome que, bem, eu não entendo direito, mas acredito que seja de uma referência africana. sim. E, cara, é do povo daqui, da região. E, meu, a gente, quando pega pra analisar e vai ver na televisão, o que a gente acaba assistindo? Que tá tendo o evento do Colônia Fest, que é um evento alemão. A gente esquece que a gente tem coisa da gente aqui. É verdade. Eu fiz parte do coletivo Abayomi, falando um pouco sobre o coletivo. Era um coletivo militante que atuava contra o genocídio da população preta, pobre e periférica. E a gente fazia eventos focados principalmente Parelheiros e Grajaú, mas o foco principal do coletivo era Parelheiros. E com a Abayomi, a gente fazia eventos muito na Praça do Colônia, que é onde acontece o Colônia Fest. Sim. E quando teve uma atividade lá para colocar a história na parede por grafite, eles colocaram só referências japonesas e alemãs. A gente falou, não, então tá. A gente vai pegar um espaço aqui e a gente vai colocar as referências africanas, porque também fala da nossa história. Sim. E a gente foi lá e colocou. Pegamos uma parte, chamamos os grafiteiros e falamos, essa história também faz parte, ela precisa estar nesse mural, Sim. que é pra contar a história, né? Falando um pouco sobre a história, é muito louco pensar que a história de Parelheiros tem tudo a ver com a história de Santo Amaro, Sim. né? E que a construção do distrito de Parelheiros, ela vem de um preconceito extremamente grande. Todos os grupos que vieram pra cá vieram ou fugindo de alguma coisa, né? Sim. Fugindo das guerras, né? E tudo mais. E também porque não se aceitavam em outros espaços. Na ideia de limpar, né? A ideia higienista que se tinha politicamente de povo pobre, preto, afastado, a gente tá falando do extremo sul da cidade de São Paulo, né? Enquanto os alemães e tal, que tiveram o primeiro interesse em Santo Amaro, eles vieram pra cá por uma questão religiosa. Nem foi por uma questão de aquisição, né? Sim. Foi por uma questão religiosa, porque eles não podiam enterrar os mortos dele, porque eles não eram católicos. Então, por conta disso, eles vieram pra cá. Aliás, uma das nossas referências históricas é o cemitério da Colônia. Tanto é que o cemitério do Colônia, eu tava vendo um tempo atrás, ele é um dos, se não o mais antigo cemitério da região daqui de São Paulo. Sim, o outro é o de Santo Amaro. Exato. Olha que interessante isso. É um patrimônio. Um patrimônio. Patrimônio histórico. Quantas pessoas que moram aqui há tanto tempo cresceram, né? A gente falou das nossas infâncias, quanto a gente tá aqui há tanto tempo, e não tem noção da importância de conhecer a nossa identidade cultural enquanto território, né? Sim. Hoje, né, a gente tem bastante parques que foram desenvolvidos, até porque somos uma área manancial, uma área de tremenda importância na parte que diz respeito à ecologia, né? Sim. A gente tem bastante a Mata Atlântica que é muito presente na vida de fauna todos. muito rica aqui, né? E faz parte da nossa cultura. Quantos parques a gente tem, e infelizmente também não é divulgado da forma que deveria ser. É um dos patrimônios que eu acho assim essencial aqui na nossa região.
Mas a gente também vê outro contraste que é o quê? A questão política mesmo da cultura. Will, como que foi a guerra aí para conseguir abrir esse centro cultural? A primeira coisa, quando a gente foi atrás para entender o porquê que a Casa de Cultura não saía, era que eles diziam que Parelheiros não tinha interesse numa Casa de Cultura. A população de Parelheiros não tinha interesse numa Casa de Cultura. Por isso que ela não abriu. Mesmo tendo verba, o prédio construído, durante esse tempo eles praticamente engavetaram o projeto da Casa de Cultura, entregaram parte do prédio para o Conselho Tutelar, e ficou lá, o Conselho Tutelar ficou lá bastante tempo, até o momento em que a gente se engajou para poder falar, não, a gente precisa sim, e é importante que tenha uma casa de cultura, e se ela já existe, que ela de fato funcione como uma casa de cultura. Exato. E aí a briga foi, primeiro pro Conselho Tutelar sair de lá, porque parecia que a gente, assim, você não pode ser a favor das duas coisas, a gente sabe da importância do Conselho Tutelar, Sim. entendeu? Mas ali era para ser uma casa de cultura. Então a gente tava dizendo, não é pra fechar o Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar precisa Ter espaço colocar ele em um Exatamente. outro lugar para que ali funcione como uma casa de cultura, que é o que deve ser. E aí foram muitas lutas, mano. Muitas lutas de tipo ir em gabinete, de fechar reunião, de cobrar. Pra vocês terem ideia da luta que foi pra essa casa de cultura sair, a gente chegou a fazer um evento na praça pra colher assinatura, e a gente entrou dentro dos ônibus pra falar com as pessoas e colher assinatura dentro dos ônibus. As pessoas nem sabiam que uma casa de cultura estava construída ali, ó. Mano, pra você ter ideia, metade do prédio já tava se desmontando, Deteriorando com o tempo. Que não estava sendo utilizado. Não, e assim, né? Aí a visão de quem tá de fora é que, não, o povo de Parelheiros não tem interesse numa casa de cultura. Quando, na verdade, se você tem um espaço de cultura, você potencializa a cultura na região através do quê? Saraus, leitura para crianças, artistas que podem estar ali divulgando, fazendo exposição. Oficinas. Então, tipo assim, uma casa de cultura na região que já é prejudicada por tantas outras coisas, iria ajudar, por exemplo, nesse momento de pandemia, a estar ajudando os artistas daqui da região. Sim. Porque seria um ponto do quê? De, pelo menos, trazer um pouco de distração no momento de dificuldade que a gente está passando aqui. A referência no território, né? Sim. A gente falando lá no primeiro episódio sobre a luta que era para as bandas terem espaço para tocar. Né? Exato. Ou seja, a gente tá falando que a gente sempre teve que se virar, mano. Constrói os espaços para você mostrar o seu trabalho e tudo mais. Mas a cultura, ela faz parte da nossa identidade, ela precisa se manter. E é super importante que exista também uma valorização, uma iniciativa em políticas públicas para que isso também se mantenha, né? Uhum. É importante, sim, que a gente construa espaços, mas a cultura é um direito, né? Exatamente. E outra, assim, a ideia de que em Parelheiros não se tem cultura. Não é nem que Parelheiros não precisa de cultura, é a ideia de que não tem cultura, né? Uma ideia totalmente equivocada, né? Porque tudo é cultura. Entendeu? Exato. Cultura eu vejo ela como uma herança, que é uma forma de reconhecer o que já estava lá atrás e manter vivo, entendeu? Uhum. Acho uma coisa muito bacana e, cara, a partir do momento que você começa um desmonte contra isso, aí você tá anulando o seu passado. Então, aí que nem a gente tava falando agora dos povos ancestrais aqui da região, que no caso são os indígenas. Pô, uma casa de cultura, você faz uma exposição falando a respeito da cultura de cada aldeia que a gente tem aqui na região, como que foi a história de Engenheiro Marcilac, como que foi a construção dos bairros aqui. Meu, pra quem viveu lá atrás, todo o começo, né, dessa evolução que teve aqui na região, é nostálgico. Pra gente é nostálgico estar aqui nesse momento, a gente relembrando as nossas histórias. Mas imagina pros nossos pais que vieram pra cá muito tempo atrás. Sim. Pô, pra eles com certeza é olhar assim e falar, putz, ó, da onde eu saí, onde eu cheguei e quanta coisa melhorou aqui na região. Exato. Essa questão do desmonte da cultura, né? Eu lembro até que na época da nossa banda, né? A gente, por mais que se virava, ainda tinha aquela questão de alguns festivais aqui na região, tirando o Colônia Fest, que sempre foi algo para exaltar a parte da cultura alemã aqui da região. Sim, que até mesmo é um movimento das famílias, dos imigrantes, que construíram esse evento justamente para comemorar a chegada deles aqui no território. Sim. Mas isso foi uma coisa que eles fizeram autônomo mesmo, porque se fosse depender de apoio governamental, eles não teriam. Eles tiveram uma organização entre eles para começar a
com esse evento. Hoje ele já tomou uma proporção maior, então hoje tem um olhar político em cima dele. Mas na verdade é mais ou menos aí, porque o Colônia Fest ele começou como uma festa da Igreja Católica. Ele era uma festa junina, né? A gente ia lá pra comer e tal. E aí foi um processo em que as comunidades alemãs, pra manter, iam se apresentavam, eles têm uma coisa de se vestir na época e tal. E aí isso foi se tornando uma coisa forte até se tornar uma festa, praticamente uma festa alemã. Que é o que ela se tornou hoje. Mas ela começou como uma coisa super regional que tinha em todos os bairros, né? Sim. Que é uma festa junina. A quermesse. Uma quermesse. Eu lembro que durante um período eram muito também feito festivais de rap nas escolas, campeonatos de skate, que fazem parte da cultura daqui da região. Lá no bairro onde eu moro, no Jardim dos Álamos, chegou a ter um profissional do skate. E ele saiu daqui da quebrada. Ele andava com o pessoal aqui na quebrada. Sim. Então, assim, a gente tem que exaltar isso. Sim. A gente tem que pegar e valorizar isso. E deixar que simplesmente, por causa de alguns, a gente deixe de festejar a cultura da nossa região, é errado. A gente tem que lutar pelo nosso espaço. Eu sei que hoje, com a pandemia, a gente tem essa dificuldade de locomoção, de estar junto e tal. Mas, mesmo assim, não quer dizer que a gente não possa utilizar o espaço do Centro Cultural para desenvolver projetos, para falar com a população da região, né? Aliás, ele está lá por isso. E para isso, né? E para isso, ele está aqui justamente para ser um espaço de fortalecimento da cultura, para não ser igual a gente passando veneno na casa mal assombrada. A gente carregando material, instrumentos aí, tarde da noite na rua aí, sendo seguido. Esse desligamento com a nossa própria cultura, o quanto é uma ferramenta também pro desmonte, pra desvalorização, né? Sim. A gente tem aqui nas aldeias uma riqueza de coisas gigantescas. Mano, a gente tem escritores, a gente tem rappers, a gente tem professores, sem contar que a escola da aldeia é uma escola que ela não ensina só o português, mas ela ensina o Guarani. Exatamente, ela preserva Exato. a cultura deles, né? Se nós formos parar para pensar, seria o nosso idioma. A nossa língua materna, né? Deveria ser nosso Todos idioma. nós deveríamos, né? Exatamente. E aí, ali é uma luta para manter vivo, mas você vê ao mesmo tempo um ataque para que isso seja minado, né, mano? Extinto. Eu lembro uma fala, a professora Potiporã, que é lá da aldeia Guarani aqui, ela falava que a coisa mais difícil para ela, quando ela estava na fase da escola, era ouvir na escola que já teve uma população indígena no Brasil. Imagina ela, uma indígena, ouvindo ser anulada, né? Uma professora dizer, não, tinham índios no Brasil. Né? Que é assim, índios, né? Então eles existiram. E isso só quando? No dia do índio, com muitas aspas. Que também é a única coisa que a gente ouvia. Que era quando você ia lá e fazia cocar ou pintava uma coisa na escola. Fazia as maquetes com as ocas deles. Isso, era isso. Agora você imagina as nossas escolas, o quanto elas são elitizadas nessa ideia positivista de uma pessoa que sabe e a outra que tem que responder aquilo que a outra pessoa, essa pessoa que sabe quer ouvir. Você tem que responder uma prova num trabalho, você sendo indígena, você responder que teve índios no Brasil. Ou você zera a prova. Você tem que errar tendo razão. Não, você tem que negar sua existência para responder o que o outro quer. É muito fácil querer impor ao outro o que ele tem que fazer e seguir e não se colocar no lugar da pessoa. É um velho conceito colonizador, né? Sim. Eu chego, eu imponho a minha cultura, o que eu acho, o que eu penso, e vocês têm que aprender que o que eu tô falando é a verdade absoluta. A verdade absoluta, é verdade. Imagina vocês colocarem num lugar em que você fala assim, caramba, eu tenho que dizer que eu não existo? Sabe? Mano, o que é mais doloroso do que você negar a sua existência? A existência é um apagamento cultural, é um apagamento de identidade, é um apagamento histórico, né, mano? Exatamente. E eu fico pensando, assim, o quanto a gente não tem contato em saber que lá você tem o Olívio Jecupé, que é um escritor incrível, um cara também muito bom de escutar ele falando, principalmente quando ele fala da resistência dos povos indígenas aqui da região. Uma vez escutando ele falou, a comunidade preta, ela é vasta, ela é ampla,
Então, assim, quando a comunidade preta faz barulho, ecoa, né? Chega. Aí ele falou, se juntar a comunidade preta e as pessoas brancas, todo mundo peidar ao mesmo tempo, mata todos os indígenas. Isso é verdade. Infelizmente, eles foram dizimados, né? Dizimados. É resistência mesmo, mano. É resistência. E se a gente parar pra pensar, agora, nesse exato momento, tem sempre alguém matando, machucando e ferindo o indígena. Sim. Por não entender, por não buscar entender. Então, eu escuto de gente da minha própria família falar que não gosta de indígena, mas até fala assim, então, mas você não gosta porque você não entende a cultura dele? Ou por quê? Não gosto. É complicado. O ser humano é um bicho muito complicado. Eu vejo na cultura indígena algo que falta muito pra gente que se considera brasileiro, que é amar a sua terra, é amar o seu próximo. Sim, nossa, fiquei arrepiado agora. Aleluia, arrepiei. Porque eu lembrei de um trabalho em que eles falam da relação deles com a própria vida, mano, sabe? Tipo, com o plantar, com a natureza. Eles falam assim, que isso eu acho que é uma lição pra gente. Que eles falam que eles não são donos de nada. Eles não são donos de nada. Ou seja, não é a ideia de posse, tá ligado? Sim. É uma relação que eles têm com a natureza. A natureza dá, eles cuidam, né? É uma troca, né? A gente fala de equilíbrio, né, mano? Sim. E quem respeita mais o equilíbrio do que eles, né? E aí a gente pode olhar pra tudo, porque a gente fala a gente fala de cultura, mas olha que louco, a gente fala de uma cultura do lixo. O quanto a gente produz de lixo. Nossa, toneladas e mais toneladas de lixo. Não para, né? Não para. Muita gente condena os indígenas pelo fato deles terem as terras deles. E aí, na cabeça de muita gente, é assim, eles não fazem nada com aquela terra. Não, eles fazem, eles cuidam dela Fazem muito. Ao ponto de, tipo assim, você não percebeu o que eles estão fazendo. Tudo eles extraem dali, né? E o povo fica assim, não, mas ali eles deveriam estar plantando soja, cuidando de gado. Não, eles cuidam da natureza realmente de uma maneira autêntica, como jamais ninguém vai cuidar. E são discriminados até por cuidar da natureza. Eu acho que é exatamente isso. A forma como eles veem a vida e na ideia capitalista de produtividade, eles realmente não servem. Porque eles não servem a essa ideia de produtividade capitalista. Você vê quando o não citado, Valdemar, ele fala que não vai destinar nem 1 centímetro de terra para indígenas e quilombolas. E em outra fala ele diz que os indígenas deveriam ser agregados à sociedade. A qual sociedade? A essa sociedade capitalista servil que a gente que está aqui no fundão atende? É isso. Então o que ele chama de produtividade é o quê? É o indígena que vai trabalhar no McDonald's. Esse é o produtivo. Esse é o indígena produtivo. Não existe cultura superior e cultura inferior. Existe cultura. É vasto, né? Então, você não elitiza, você não classifica a cultura. O que você pode talvez tentar, pensando na sua vivência, conhecer outras. O que vai ser extremamente rico para você, para o seu crescimento e tal. Outras culturas. A questão da união ela é importante. O que não pode é desconstruir e sobrepor uma cultura a outra. E infelizmente aqui no Brasil é assim, né? Desde muito tempo atrás a gente sabe que cultura antes era realmente da elite. Dificilmente você via um pobre entrar dentro de um teatro, a não ser que ele fosse o ator. Você não iria ver um pobre e não ver a Sinfonia de Mozart. Por quê? Porque se você não fosse o cara do instrumento, você também não estaria ali dentro. O que eu me pergunto é, pra gente que tá aqui no Extremo Sul, pra gente alcançar um museu, até onde a gente tem que ir? Uma outra coisa, cinema. Não tem um cinema na Quebrada. Não existe cinema na Quebrada. Outra coisa, livraria. Não temos livraria. Ainda é uma ideia elitizada. Até a história, se você for pegar a história da escravatura, a história das culturas indígenas, elas estão distanciadas na gente para elas serem apreciadas por uma elite. Porque a ideia de apreciar a arte e cultura não é para nós que somos mão de obra. Exatamente. Hoje você falou uma coisa que cabe justamente nesse comentário. Não tenho tempo.
Infelizmente, a gente é bombardeado a todo momento pra gente servir. Ou a gente serve, ou então a gente não tem nem direito a viver. Porque se você não serve, você é vagabundo, você não quer saber nada das coisas. Hoje eu tava conversando com que a forma mais desumana que existe pra mim hoje se chama CLT, Sim. que é outro tipo de escravidão que eu, sinceramente, eu não consigo entender por que a gente tem que vender o nosso tempo, que é muito precioso, para poder sobreviver, entendeu? E além da cultura indígena também aqui na região, a gente tem bastante a questão da cultura afro, né? Também. É muito riquíssimo aqui também, né? A gente tem... Aliás, se a gente for pegar, né? O negro ele está envolvido em todas as religiões, né? É um povo que ele se molda muito. A gente tem que exaltar isso também, né? Eu, particularmente, eu sei muito pouco da questão da luta negra aqui na região, muito por questão mesmo que a gente fala, da correria. Então, muita coisa dos negros aqui da região eu acabo não me envolvendo, mas eu sei o quanto é lindo. O Will, ele estava algum tempo atrás fazendo a questão dos turbantes, né? Sim. E, eu achava lindo cada turbante um mais lindo que o outro. E essa questão dessa cultura, a gente também tem que exaltar aqui na região e é pouco exaltado. Sim, e entender que a ideia não é só estética, é uma ideia de resistência da gente entender como que isso dialoga com a gente, né? Sim. Cultura é educação, mano. A cultura, ela é extremamente importante no processo de construção e de permanecimento de uma comunidade, de uma sociedade, né? Você falou sobre a questão da cultura negra, né? A gente tem o Aceilê, mano, aqui em Parelheiros. O Aceilê, ele é um ponto turístico, visitado por muita gente de fora. E poucas pessoas daqui sabem. E assim, lá o Aceilê, há pouco tempo atrás, eles foram atacados. Porque lá eles têm um processo de exposição, eles têm todo um cuidado de trazer a questão da história do povo preto aqui de Parelheiros, da resistência do povo preto. E é isso, as pessoas aqui nem sabem que existe, a gente tá falando aqui dentro do território, tá ligado? A cultura como resistência, ela é muito forte em Parelheiros, mano. Ela é muito forte em Parelheiros. A gente começa falando sobre a cultura alemã, que todo ano você tem uma festa que você vai lá, eles vão estar vestidos, ao mesmo tempo que você tem as comunidades indígenas, que aliás eles dão curso para vocês entenderem a vida, a forma como eles dialogam com a natureza lá dentro. Você tem lá rap indígena, cortejo indígena, livros publicados, palestras, você tem artesanato. Olha a quantidade de coisas que estão sendo construídas e que a gente, enquanto sociedade, está completamente desligado disso. Porque é mais fácil de você atacar. Se a gente entendesse a importância da preservação, a gente somaria com as comunidades indígenas, a gente somaria com as comunidades pretas, de resistência, para poder entender que isso é nossa história. Apagar a nossa história é apagar a gente, né? Sim. Então, cultura, ela é extremamente importante. Não tem como você falar de sociedade sem falar de cultura. Apagando uma cultura, você apaga uma sociedade. É uma das primeiras coisas que a gente aprende estudando história. Quando teve a Guerra do Paraguai, o Brasil ele ficou com todos os documentos históricos do Paraguai por muitos anos, deixando o Paraguai sem identidade, né? Uhum. Por muito tempo o Paraguai foi um país sem identidade justamente por causa disso. Porque o Brasil retirou toda a documentação cultural do Paraguai por muitos anos. Escutei essa semana e um anime, né? One Piece. One Piece. Vem bem a calhar agora. Sabe quando uma pessoa morre? Não é quando ela toma um tiro, não é quando ela toma um veneno, não é quando ela se joga na ponte. É quando ela é esquecida. Uhum. Então a cultura aqui na região, ela não pode ser esquecida. A gente tem bastante coisa aqui que a gente poderia estar falando aqui, divulgando, mas agora não é o momento, a gente tem um espaço para isso, né? Sim. Mas para a gente se conscientizar, ao invés de valorizar lá fora, de valorizar o que está aqui dentro, né? A gente vê, né, muita gente se locomovendo para assistir shows caros, né, tipo 400, 500, R$1.000 de artistas que vêm uma vez ou outra aqui no país só para usufruir das benécias, né, e vão embora. A cultura aqui da nossa região não é valorizada. Então, tipo assim, tem colegas nossos que às vezes vai se apresentar
é R$10, é um alimento. Isso Às vezes não é nada também, às vezes só chegar. Mas fomenta, né, a nossa cultura, Sim. porque se a gente pega e cala uma banda de rock aqui na região, um grupo de rap na região, de pagode, de samba, a gente tá apagando a identidade da nossa região. Exato. Pensar que essa estratégia de elitizar a cultura politicamente, ela não é estratégica de hoje, né? Ela é estratégica desde que se pensa o país. Sim. Mas ao mesmo tempo que se pensou isso muito pro lado central, durante muito tempo se abandonou os extremos. Então, Parelheiros conseguiu desenvolver muita coisa por conta desse esquecimento social, né? Aqui nós estamos falando de uma terra que ninguém tinha interesse. Então, quem veio pra cá, como a gente falou, é quem estava fugindo ou quem não tinha outra alternativa. Isso mesmo. Exato. As coisas foram se construindo aqui e é importante pensar que a nossa história, enquanto território, é uma história cultural de resistência. Sim, de muita Sabe? luta. De muita luta. E a gente não pode esquecer isso, assim. E nem deixar que apaguem isso da gente, sabe? Isso mesmo. Desde as aldeias indígenas até os coletivos que atuam aqui. Porque, por exemplo, a gente fala, poxa, não tem teatro em Parelheiros. Então vamos construir o teatro em Parelheiros, Sim. tá ligado? A gente tá brigando pra construção do Teatro do Céu. Porque o céu é gigantesco, existe documentos, existe também uma mobilização social para que esse teatro saia e ele não saiu. Mas enquanto ele não saiu, a gente não vai ficar sem. Todo ano, a família Rococós, aliás, um beijo para a família Rococós, faz a mostra de teatro de rua na Praça de Parelheiros e traz uma série de grupos de teatro de rua, tipo, mano, do país inteiro, tá ligado? Pra se apresentar aqui, mano, na Praça de Parelheiros. Ao mesmo tempo você tem os desconhecidos que estão fazendo teatro. Então, assim, você São tem muito muitos grupos que estão aqui e, aliás, estão usando dessas ferramentas para não deixar que apaguem a gente. Porque quando eles vão fazer teatro, não é um teatro desligado da nossa história, muito pelo contrário. É um teatro que valoriza a gente, sabe? A gente olha, se for comédia, a gente vai dar risada, mas vai conscientizar, Sim. sabe? Então isso é manter a história viva, manter a cultura viva. E a nossa cultura é um direito nosso, né? Exatamente. A gente tem que entender que a cultura não é reservada só para alguns, né? É um De direito todos, nosso. cara. Olhar pra cultura como direitos humanos. Sim. Exato. É a nossa maneira de se expressar sendo músico, sendo artista de rua, independente de qualquer coisa. A cultura, pra mim, assim, né, é a extensão da criança que existe dentro de cada um de nós, né? Sim. Porque é a parte mais criativa que cada um tem, né? Então a gente tem que externar isso e tem que lutar por isso. A gente não pode ser calado simplesmente porque alguns não querem isso. Sim. Importante citar que existe um fórum de cultura aqui em Parelheiros, mobilizado com artistas, grupos, que justamente está aí brigando politicamente para que também exista uma valorização dos fazedores de cultura da região. Sim. Já também deixar avisado pro pessoal que faz cultura aqui na região, que trabalha com isso, que vive disso, que muitos já sabem, mas é bom reforçar que existem projetos que enriquecem, que favorecem a cultura, que podem até dar um financiamento. Sim, Pra a quem gente quer não pode esquecer que existem pessoas que vivem de Exatamente. fazer, né? A gente precisa parar de achar que artista é só aquela pessoa que você vê na televisão e na novela, tá Não é. ligado? Não, existem muitos artistas aqui, sabe? Na quebrada, em outras quebradas, sabe? E não é qualquer tipo de artistas não, são artistas bons, sabe? Sim. Que fazem diferença, e não é só simplesmente porque pegam, fazem uma apresentação, não. Temos, por exemplo, a família Unidos pela Dança, que faz um trabalho maravilhoso, que, pô, pega crianças pequenas, ensina balé, tem um grupo de capoeira aqui, sabe? E eles fazem uns projetos tão legais que é inclusivo dentro do território. Uhum. Então isso tem que estar sendo apresentado, tem que estar mostrando para a sociedade, para o povo aqui de Parelheiros, que tem cultura aqui sim. E que tem que ser valorizado financeiramente. Exatamente. Porque quem tá aqui trabalhando, dedicando o seu tempo, uma coisa que o Michel fala bastante, seu precioso tempo, né? Pra levar isso, pra propor isso dentro do nosso território, essa pessoa precisa comer. Exatamente. Sim. Então, assim, precisa ser valorizado. E aí, é pouco, mas a gente tem os editais. É importante saber que existem editais municipais,
federais para valorização e para iniciativa de propostas culturais na quebrada. Então você tem aí você tem Fundo Brasil, você tem Lei de Fomento à Periferia, que foi uma luta também dos coletivos dos fazedores de cultura, que conseguiram que esse fomento saísse do papel, né? Sim. E tá aí. Então, muitos coletivos, aliás, próximos da gente, já foram contemplados, e é lógico que a gente vibra junto numa hora dessa, porque é uma vitória para todos nós, né? Uhum. Então, é importante saber que existam, ir atrás. A gente também pode falar um pouco mais sobre isso, dialogar com a gente aí nas redes sociais se quiser saber mais, que a gente pode falar também um pouco mais sobre os editais que existem, né? Exato, a gente tem para dar esse apoio. Uma outra coisa que também eu fiquei pensando, existe também uma tentativa de comprar isso da gente, sabe? Quantas vezes a gente viu coisas que a gente faz serem totalmente desvalorizadas e de repente ela tá ali numa novela, tá ligado? Por exemplo, muita gente não entende o funk como cultura. Mas o funk, ele é uma cultura, assim como o rap, sabe? Uma cultura de quebrada, sabe? Ele vem de algum lugar, né? Ele traz uma série de coisas que é nosso. Você pode não gostar de várias letras de funk, mas a batida de funk, ela pegou o mundo, cara. E ela é brasileira, sabe? Ela é nossa, assim. Isso é o desenvolvimento da cultura que já tinha, né? Porque se a gente for pegar o samba, teve derivativo que é o pagode. O rap, veio o trap agora, que é a nova onda. E o funk, ele é uma junção de toda a cultura, né? O pessoal que bate lata do Olodum, se a gente for pegar, eles são os precursores do funk. Porque tem cada batida de funk que eles soltam lá, que você se arrepia. E eu, como sou percussionista, né, toco bateria, pra mim só enriquece mais, entendeu? Porque várias batidas diferentes, você fica assim, puxa, não pensei nisso. O louco é pensar que toda forma artística e cultural que ela tem de origem as periferias, as quebradas, elas são perseguidas em algum momento. O samba, o rap, o funk, tudo é atacado o tempo todo. O samba, ele chegou a ser proibido. Sim, se fossem pego as pessoas reunidas tocando, nem que seja numa caixinha de fósforo, era todo mundo em cana. Sim. Então, olha só do que a gente tá falando. Como, de fato, a ideia da cultura que é produzida na quebrada, porque a gente sabe pouco quanto a cultura ela é resistência. Olhando politicamente, já se sabem disso. Então eles sabem que esse movimento de, por exemplo, você pega as letras antigas de samba, você vê que ali eles estão falando do que estava se passando na época. Sim. Pega as músicas, por exemplo, da ditadura militar, as que conseguiam passar. Elas estão falando sobre a repressão da ditadura. Então, você vê que a cultura, ela é importante, aliás, para a gente fazer uma análise dos nossos processos de vida, dos processos de vida da época em que elas surgem, né? Por isso que eu falo, o funk, por mais que a gente pouco pare para analisar o que o funk traz, ele tá dizendo alguma coisa. A gente precisa entender, ler isso, né? E não só apontar o dedo e atacar. E outra coisa que eu fiquei pensando, assim, que é um desejo meu, assim, desde a adolescência, tá ligado? Eu sempre quis muito ir pra Comic Con. Eu vi, assim, aquelas coisas, tipo, mano, aquela feira. Mano, é isso, eu sou nerd geek, tá ligado? Eu queria muito ir pra Comic Con. Eu falava, caralho, mano. Quem sabe um dia, né, mano? Hoje existe a Perifacon, que é uma feira do mesmo estilo da Comic Con, só que além de você ter ali uma série de trocas sobre coisas do mundo geek, você tem pessoas da quebrada que estão produzindo anime, que estão produzindo mangás. E a Perifacon, ela circula pelas quebradas. Em breve, com certeza teremos uma edição em Parelheiros. Ah, sim, vamos lutar por isso. Então, pessoal, a gente conta aí com vocês para nos ajudar a divulgar a nossa cultura aqui da região. Vamos lutar para a gente ter o nosso espaço de teatro, para a gente ter o nosso espaço de museu. Você que é artista, não desanima. Tem muitos percalços? Tem. Mas, não abaixa a cabeça. Aqui é um espaço para você estar divulgando sua música, para você estar divulgando seu trabalho. Aproveita esse espaço, vamos se ajudar. Porque se a gente for botar na mão de outras pessoas, não vai sair. Sim. Não vai acontecer. A gente depende de nós mesmos para que as coisas andem. A gente volta a dar o exemplo da banda, né? A gente não tinha espaço para tocar. A gente criava espaço. A gente dava o nosso jeito.
Ah, mas 10 horas tem que baixar o som. Meu, começa às 3 da tarde. Exato. Pra chegar às 10 da noite, tá todo mundo satisfeito que todo mundo tocou, todo mundo se divertiu, todo mundo aproveitou o rolê. Isso seja no rock, no rap, no samba, no pagode, seja no teatro, não importa. Se mova. Sai do seu conforto. Entenda que o que você tá fazendo parece que é só uma brincadeira que você tá ali com seus amigos, um momento de descontração, mas você está produzindo cultura, você está se fortalecendo artisticamente, é uma forma de resistência política. Aliás, é a nossa maior forma de resistência política, né? Porque é sempre através da arte que a gente demonstra a nossa insatisfação. É sempre através da arte que a gente coloca as nossas ideias. A gente fala o quanto a escola ela é fechada, e a gente falou bastante também sobre isso no último episódio sobre política na quebrada. Se a gente está falando de qual é a ferramenta para transformar essa dificuldade que a gente tem dentro das escolas, é a escola usar mais, né, a cultura artisticamente. A cultura ela é uma ferramenta fortíssima de educação. Eles querem que a gente compre uma ideia de cultura e apague a nossa, que é o que o Fábio falou, né? Sim. Então, esqueça tudo que você vivenciou, esqueça tudo que você aprendeu com os seus e compre uma ideia que estão te vendendo na TV, que estão te vendendo na internet. E não, mano. Em primeiro lugar, olhe para os seus processos, valorize isso. Tem uma coisa que, assim, eu levo pra vida, que é pensar os griots, tá ligado? Foi a primeira coisa que apagaram da nossa identidade negra, que é manter a nossa história viva. E a cultura dos griots era contação de história. Era sentar ali com as crianças embaixo de uma árvore, o baobá, aliás, e contar para as crianças a história, como uma contação de uma fábula. Mas o que ele estava contando, na verdade, era a história daquelas crianças, a história daquela comunidade. Pra que isso? Pra manter a história viva, pra manter a cultura viva. Foi a primeira coisa que apagaram da gente enquanto identidade. E é o que tentam apagar ainda, pra que a gente se torne passivo politicamente. Porque culturalmente, se a gente tem isso vivo, né, a gente não permite que isso aconteça. Não é algo que a gente vai olhar e falar assim, não, eu preciso agora ouvir Mozart. Você pode ouvir Mozart, tá ligado? Mas vai escutar o samba, tá ligado? Vai ouvir, tipo, os caras que eram perseguidos quando se reuniam pra tocar samba e ver o que eles estavam falando ali. Tá falando de você, tá falando de mim, tá falando de Parelheiros, tá falando das nossas famílias, das nossas vivências. O que é mais educativo do que isso? Uma coisa também que eu lembrei foi em 2016. Assim que saiu as eleições da prefeitura, a gente tinha um corredor de grafite. Lindo, 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 lindo. Na região central de São Paulo. Infelizmente, as grafites foram apagadas, pintaram de cinza. A periferia, que era representada ali, foi tirada. Falaram de fazer um corredor verde e hoje as plantas estão tudo murchas lá. Sim, né? Como que é que eles falam? Jardim vertical? Jardim vertical, é. Isso é uma prova, né, mais palpável pra gente falar sobre o que é apagar a cultura. Grafite é a cultura da quebrada. Eu fazia grafite nos meus cadernos. Na rua onde eu moro, a gente tinha uma identificação. Como era antigamente as ruas eram por números, a minha rua era 12. Então a gente tinha um grafite enorme num paredão do escadão lá, é turma da 12. Pra realmente fincar lá a bandeira e falar que tem... É uma forma de expressão, né, meu? Então. Você tá se expressando através Então, daquela arte. Sim. Então é isso. Isso a gente tá falando de tinta, mas e outras coisas que a gente tinha, né? Sim, isso, você falando sobre os grafites me fez pensar nas escolas, aliás. O que é mais triste do que você passar dentro de um espaço em que se tem tanta potência e ele tá cinza, sabe? Gente, é um espaço fantástico onde, tipo, ali você tá, tipo, florescendo, tá ligado? Dali vai sair uma série de ideias, uma série de profissionais, uma série de É artistas. um dos melhores espaços pra você se expressar Explorar a e criatividade. que você é reprimido. castrado. Exato. É castrado. Acho que o termo certo é isso. Concordo. Eles te castram culturalmente. Uhum. A gente falou sobre apagar sonhos, mas também é apagar nossas potências, né, mano? Sim. Como que você olha para um menino e você fala, putz, esse menino,
ele desenha pra caralho, tá ligado? E você acha que isso não serve pra nada. Eu tenho um exemplo disso, aliás, assim, na época que eu tava dando aula. Porque eu lembro que, assim, eu tinha 3 alunos. Mano, eles eram muito difíceis dentro da sala de aula. Muito difíceis dentro da sala de aula. Se eles ouvirem, eles vão saber que eu tô falando deles. Hoje são adultos, né? Mas eu lembro que, assim, era muito complicado porque na época eu tava estagiando e eles não conseguiam entender nada de história. Nada. Sabe o que é nada? Você tentava falar e eles não entendiam. Você tentava fazer eles ler e, tipo, eles não conseguiam entender o texto. A gente tava falando sobre Segunda Guerra Mundial. Eu criei um HQ, quadrinhos pra eles. Peguei, tipo, juntei vários e criei um pra contar pedaços do nazismo e tudo mais. Sim. Mano, esses meninos, eles começaram a fazer, em tamanhos grandes, caricaturas dos ditadores. Quando você tava contando a história daquele cara que ele tava desenhando, ele entendia. No final, os desenhos que eles fizeram viram uma exposição dentro da escola. Como você não valoriza isso? Como você olha pra esse menino e fala, esse menino não vale nada, esse menino não aprende nada, Exatamente. sabe? Cada um tem um processo de aprendizagem, cada um tem um tempo, cada um tem um jeito. É óbvio que eu não coloco a culpa nos professores, porque como que você vai conseguir olhar pra forma e a necessidade de cada aluno com 40 dentro de uma sala? Sim, é Entende? muito detalhe pra você se atentar, né? Exato. Mas quando você consegue se aproximar e olhar olho no olho e entendendo, esse menino ele vai te entregando as potências dele. E aí você vai trabalhando a partir daí. Você vai juntando uma coisa na outra. Mano, eles desenhavam demais, cara. Eles desenham demais. Tenho certeza que até hoje eles têm essa potência, tá ligado? A partir dali eles conseguiram entender a Segunda Guerra Mundial, desenhando, sabe? Como você olha pra um moleque desse e diz que ele não é um artista? É a forma de linguagem que você utiliza, né? Exato. Não, e a partir do momento que você já entendeu a forma como ele entende a vivência dele, a vida dele, é potencializar, né? Potencializar, que você falou, é de fato o trabalho de um professor e de um educador. Porque a gente não ensina nada, a gente Exatamente. potencializa. Potencializa. E olha como a cultura, ela nos permite transformar, tá ligado? Ela é transformadora, mano. Cultura é aquilo que a gente produz pra manter a nossa história, pra dialogar com o outro, sabe? É uma estratégia, é onde a gente se reconhece. É onde a gente reconhece que aqui é Parelheiros. As questões culturais é que faz de Parelheiros parelheiros. É que faz as pessoas que estão aqui serem parelheirenses, parelheirores, parelheizudos. Paralelepípedos. É, Os isso. parisienses. Dos parisienses, é isso, sabe? Então, gente, vamos potencializar a nossa cultura, né? Sim. Vamos mostrar se não pro mundo, mas pro mundo chamado São Paulo, né? Que é vários mundos dentro aqui. Então, a gente tem muitos espaços que a gente pode aproveitar. A gente falou aqui de alguns espaços que, infelizmente, eles estão sendo bombardeados a todo momento para serem fechados. Então, vamos utilizar esses espaços. Em torno do Rodoanel foram criados outros parques de preservação. Não só parques, também temos cachoeiras aqui próximo. Sim, Que são tem pontos cachoeira. turísticos bem... O próprio bairro de Marcilac você ainda vê muitas casas coloniais lá, né, de período, de época. Então, assim, a gente tem muita coisa riquíssima aqui que a gente tem que explorar. O Morro do Silveira, que pra nós é um ponto turístico, desculpa. Pra nós o Morro do Silveira é um ponto turístico. Nós temos a pedra. Nós temos a pedra. Não conhece a pedra? Venha conhecer. A cratera do Vargem Grande. De fato, a cratera do Que Vargem volta da Grande. estrada do presídio tem um mirante onde você pode observar bem ali o declínio da cratera de meteoro. Sim, então. Ou seja, a gente tem vários pontos turísticos aqui que a gente tem que aproveitar. Sim, e você falou do Marcilac, eu lembrei de uma coisa, mano. O Marcilac, ele fez, aliás, da preservação das cachoeiras, a própria comunidade preservando uma forma de renda. Você vai lá, tá super organizado, tá ligado? Sim. E foi a própria comunidade que fez. Mano, pra você ter uma ideia, você vai pras cachoeiras do Marcilac e tem salva-vidas. Mas salva-vidas não é um cara que veio de longe, não. É um moleque lá, de lá da região, que ele foi fazer curso e tá lá, tá, cuidando das cachoeiras, mantendo a segurança. Ou seja,
É uma organização da própria comunidade para preservação e para o bem-estar. Você vai lá, você se sente bem, tá super organizado. Né? E eu também acho importante citar os espaços independentes. A Rococasa, né? O próprio Espaço Camoelo aqui. Então existem vários espaços independentes. Agora o Arc Perifa também está com a Lab, que também logo vai estar aberto, que também vai ser um espaço que é nosso, sabe? Que é para nossa utilização, que é para esse fortalecimento. A gente também precisa valorizar esses espaços, entender que eles não estão lá simplesmente por um capricho. O nosso podcast é sobre política. Esses espaços, eles são espaços que eles são resistências políticas, tá ligado? Sim. E todo momento a gente tá bombardeado aí pra que a gente seja calado. Então não vamos nos calar, vamos continuar resistindo. Jamais. Vamos continuar resistindo. Teria mais coisas pra gente estar acrescentando referente à cultura. A gente vai deixar um gostinho de quero mais. Sim. Tá? Vamos deixar para os próximos capítulos. Eu creio que essa conscientização nossa aqui na região, ela tem que ser diária. Sim. A gente mesmo, apesar dos perrengues, apesar das correrias, apesar das faltas de tempo, mas a gente sempre tem que estar olhando para a nossa cultura aqui na região. E é legal também de falar de cultura, que dentro dos ônibus a gente vê, né, um pouco disso, né? As vestimentas que cada um tá, né? A gente identifica um cara que é do rock, que é do rap, da cultura pop. Sim, falamos da nossa própria experiência com o preto desbotado, né? O All-Star. All-Star. Então a gente tem uma cultura riquíssima aqui de pessoas no seu individual. Se você parar para pensar e olhar aquela pessoa como ela está se expressando na sua roupa, é um meio de cultura. Então, Sim. Vamos valorizar isso também. A gente respira cultura. A gente teve nossa fase rockstar. Nossa fase que a gente usava preto, que a gente ouvia rock. Isso a gente nunca perdeu. Não é porque a gente não usa só preto e All-Star que a gente deixou isso. Isso ainda continua fazendo parte da nossa identidade, né, mano? E não vai deixar. Assim como não vai deixar várias outras coisas. A gente se torna racionais, tá ligado? Porque fiz parte também da nossa vida. Né? Na verdade, eu até queria continuar usando preto, All-Star, mas a minha esposa, ela gosta de me ver arrumadinho que nem um hominho, né? Eu tenho que me arrumar. Proposta, Edine, beijo. Beijo, Edine. É nóis. Mas antes da gente encerrar o programa, a gente tem que chamar a nossa vinheta, né, mano? Isso aí. A quebrada também tem bom gosto, né? Um dos filmes que eu vou indicar... Aliás, os dois filmes são brasileiros. São dois filmes. Um que abriu as portas pro Brasil na parte de cinema pro mundo, que se chama Central do Brasil, com Fernanda Montenegro. Sim. Esse filme, o pessoal de Hollywood já começou a olhar com outros olhos pro Brasil, até porque, para mim, é uma obra-prima. Relata também um período em que meu pai, né, mais precisamente, viveu, que era o tempo que não tinha celular, não tinha e-mail, precisava escrever uma carta, muita gente analfabeta não sabia, mas em alguns pontos da cidade, né, no caso, tinha uma professora de português que escrevia a carta, né, para o pessoal, para pôr nos correios. E era a forma como o pessoal tinha, né, para conversar com seus parentes que estavam no Nordeste. Esse é um dos filmes. E o outro é Bacurau. É um filme que chama muita atenção. Assistam. Também tem ótimas críticas desse filme. Não, Bacurau é necessário. Então, essas são minhas indicações de hoje. A minha dica de hoje é um álbum do Legião Urbana que é chamado de 2. Cara, pesado. Não. É um álbum com músicas que ele tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Nossa, eu tenho vontade de escutar. Entendeu? E inclusive tem uma música chamada Índios. Ouçam, que é muito bom. Eu também, eu tinha pensado uma indicação, mas também vou indicar 2. Eu pensei primeiramente em um livro, que eu acho que é essencial para tudo isso, principalmente que a gente falou sobre resistência histórica, conhecer sobre nossas histórias, nossa cultura. E eu acho que uma leitura obrigatória pra gente aqui, tá aqui em Parelheiros, é Quarto de Despejo, da Carolina. É uma mulher preta, catadora, uma mãe solo, passando por uma série de questões, e ela escrevia o diário dela, e ela deixou pra gente um legado de vida, assim, de vida. Então, ler Carolina eu acho que é essencial pra gente. Pensar que a Carolina, ela morou aqui em Parelheiros,
foi uma escritora que vendeu muito. Aliás, foi reconhecida internacionalmente e morreu pobre. Essa é Carolina Maria de Jesus. Não tem como não citar a Carolina, porque ela é um patrimônio histórico nosso, tá ligado? Então, se a gente tá falando de cultura, Carolina é essencial. E vou indicar um filme chamado Keita, O Legado do Griot. É um filme que eu assisti na faculdade. É um filme que eu nunca mais esqueci. Eu acho que eu lembro daquele filme inteiro. E ele fala exatamente sobre esse processo da escola. Ele fala sobre a própria colonização das mentes, apagamento cultural. E de um griot tentando contar a história para um menino que está numa escola formal, positivista, de origem europeia, exatamente do jeito que a gente tem aqui. E ele vai tentar fazer com que esse menino escute a sua própria história para manter ela viva. E aí, vocês podem imaginar toda a dificuldade enquanto esse menino está numa escola formal, entendendo que o importante é outra coisa, que história só existe uma oficial e que é contada pelos europeus. É um filme muito legal de se assistir. É um filme que você encontra no YouTube, porque ele não tá em nenhum lugar, é um filme francês, e que vale muito a pena. Então, vou repetir o nome. Keita, com K, O Legado do Griot. Assistam, que vale muito a pena. E é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Não perca o próximo episódio. Próximo episódio a gente vai estar falando sobre Educação! Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Boa noite e vamos entrar nas nossas redes sociais. Sim, escutar, porque esse é o nosso terceiro, então já tem 2 rodando aí. O último foi sobre política, o primeiro foi a gente se apresentando. Então se você, de alguma forma, caiu nesse aqui primeiro, quer saber quem são esses 3 loucos que estão aqui falando, vai ouvir o primeiro, depois escuta o segundo, que é sobre política na quebrada. Também comenta lá o que você achou dos outros, dialoga com a gente, que a gente é legal pra caramba. E não se esqueça do mais importante. Clica no sininho para receber nossas notificações aí. E curta nossas páginas, Facebook, Instagram. É só procurar ExtremoCast e seguir a gente. Deixa o like e compartilha. Tá? E logo mais, promoção, hein? Surpresa. Ih, vem por aí, hein? Vem aí? Mistério. É sobre isso, gente. Um beijo do gordo. Uou!